Olha, para quem já parou para pensar o que é o direito de verdade, sabe? Tipo, para além daquela imagem de tribunal, juiz e um monte de lei, a gente vai mergulhar fundo nisso hoje. E nosso guia vai ser uma obra fundamental, Lições Preliminares de Direito. Essa ideia de lei e ordem é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Faz todo sentido. Mas e se isso for só a casquinha do problema? A verdade é que o direito é algo muito mais profundo que só um monte de regra. Tá, então, qual é a verdadeira essência do direito? Para começar a entender, a gente precisa olhar para a própria palavra. Então vamos lá. Vamos começar a desvendar esse enigma que se esconde por trás da palavra direito. É que a palavra direito não quer dizer uma coisa só. Ela é o que a gente chama de polissêmica, ou seja, tem vários significados diferentes, várias camadas. Pensa bem. A gente pode falar de direito como a ciência, sabe? Aquilo que se estuda na faculdade. Ou então o direito como o conjunto das leis em si, as regras do jogo. Também pode ser o direito de alguém, o poder que uma pessoa tem de exigir alguma coisa. E claro, tem o direito como aquela ideia maior, o ideal de justiça. E agora a gente entra numa distinção que é, crucial. Porque para a gente entender o que o direito é, um bom começo é entender o que ele não é. E aqui a gente vai comparar com a moral. A grande sacada está aqui. O direito é o que a gente chama de heterônomo, ou seja, ele vem de fora. É o Estado que impõe as regras, quer a gente concorde com elas ou não. Já a moral é autônoma. Ela nasce dentro da gente, na nossa consciência. É como se cada um fosse seu próprio legislador. E na prática, o que isso significa? Primeiro, o direito é coercível. O Estado pode te obrigar a cumprir a lei. Já a moral, não. Ninguém pode te forçar a ser bom. Segundo, o direito é bilateral. Ele cria um direito para um lado e um dever para o outro. A moral não, ela só impõe deveres para nossa própria consciência. E por último, o foco. Ao direito interessa a ação, o que foi feito. Para a moral, o que importa é a intenção por trás da ação. E aí, claro, surgiram várias teorias sobre essa relação. Uma delas imagina o direito e a moral como se fossem dois círculos, um dentro do outro. O direito seria o círculo menor, o que a gente chama de mínimo ético. É como se a sociedade pegasse só um pedacinho da moral e dissesse, olha, isso aqui é o mínimo, e isso todo mundo vai ter que cumprir. Mas aí vem um cara chamado Hans Kelsen e vira a mesa. Para ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois círculos completamente separados. Uma lei vale porque foi criada do jeito certo, seguindo as regras. Se ela é moral ou imoral, isso é outra discussão, não afeta a validade dela. E tem uma terceira visão, que talvez seja a que faz mais sentido no dia a dia. Ela mostra os dois círculos se cruzando. Tem uma área em comum, onde o direito e a moral concordam, tipo a regra de não matar. Mas também tem áreas separadas, tem coisa que é só moral e tem lei que é puramente técnica que não tem nada de moral, como uma regra de trânsito, por exemplo. Ok, a gente viu essas visões todas, parece complexo, né? Mas e se existisse um jeito de amarrar todas essas pontas? Pois é, existe. E é uma teoria que realmente muda o jeito de enxergar as coisas. É a famosa teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale. A ideia é genial de tão simples. O fenômeno do direito não é uma coisa só, mas a união de três elementos que não podem se separar: fato, valor e norma. E a palavra-chave aqui é inseparável. Não dá para pensar neles de forma isolada, sabe? Eles formam uma coisa só, uma unidade. É como pensar num corpo humano. Não dá para separar o esqueleto, os músculos e os órgãos e ainda chamar de corpo. Eles só funcionam juntos. Beleza, então vamos quebrar isso em partes. O que é esse tal de fato, valor e norma na prática? Funciona assim, é um processo. Primeiro tem o fato, é algo que acontece na sociedade, na vida real. Um problema, um conflito, uma nova situação. Depois entra o valor. A sociedade olha para aquele fato e dá um valor para ele. Julga se é bom, se é ruim, se é importante. E por fim vem a norma. O Estado pega esse valor que a sociedade deu e o transforma numa regra, numa lei obrigatória. É exatamente o que o Reale queria dizer com essa frase. A vida do direito é essa dança constante entre os três. É uma conversa, uma complementa a outra. O fato chama o valor e os dois juntos pedem para uma norma. Ou seja, o direito não é uma coisa parada no tempo, uma foto antiga na parede. Ele é um filme, um processo que nunca para. Porque a norma que foi criada hoje vai influenciar os fatos de amanhã, que vão ser valorados de novo, gerando novas normas. E assim por diante. É um ciclo vivo. No fim das contas, a gente percebe que o direito é, ao mesmo tempo, um espelho e um motor.
Ele reflete os valores que a gente tem como sociedade hoje, mas ele também é a ferramenta com a qual a gente constrói a sociedade de amanhã. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Se as leis de hoje estão moldando o futuro, que valores a gente está escolhendo para colocar nessa construção? A força organizada do Estado distingue moral da coação.